Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Clara Sodré. Meu grupo é composto pela Ana Beatriz Caeiro, pela Kelly, pela Manuela Prata, pela Vitória Ribeiro. E hoje a gente vai falar sobre o tratamento das provas no devido processo legal. A Constituição Federal de 1988 estruturou o Estado Democrático de Direito a partir da centralidade da dignidade da pessoa humana, da limitação do poder estatal e da proteção efetiva dos direitos fundamentais. Nesse cenário, o processo deixou de ser compreendido como uma simples sequência de atos formais praticados pelo Estado, passando a ser visto como espaço institucional de contenção do arbítrio, de participação das partes e de legitimação da própria decisão jurisdicional. O devido processo legal, portanto, não é mais um princípio entre tantos outros. Ele funciona como uma cláusula geral de garantia, da qual irradiam exigências como contraditório, ampla defesa, imparcialidade, motivação, paridade de armas e respeito às formas legalmente previstas. Em outras palavras, o Estado Democrático de Direito para o Estado Democrático de Direito não basta que o Estado decida, é necessário que decida por meio de um processo constitucionalmente adequado, justo e controlável pelas partes. Sob essa perspectiva, o devido processo legal assume um papel decisivo, especialmente no processo penal, em que a atuação estatal incide sobre os bens jurídicos mais sensíveis da pessoa humana, como liberdade, patrimônio, honra e imagem. Se o exercício do poder punitivo não for submetido a limites constitucionais rígidos, o processo pode degenerar em mero instrumento de persecução e opressão. É justamente para evitar esse desvio que a Constituição impõe que toda restrição à liberdade ou aos bens dependa de um processo devido, o que significa de um procedimento juridicamente estruturado e materialmente compatível com os direitos fundamentais. Trata-se, portanto, de um princípio que deve ser compreendido como fundamento interpretativo de todo o sistema processual penal, não como uma fórmula vazia ou ordenamento retórico. Como desdobramento necessário dessa macrogarantia, destaca-se o direito à prova, numa defesa real sem possibilidade concreta de demonstrar fatos, contestar versões adversas, participar da instrução e influenciar racionalmente o convencimento judicial. A prova é o meio pelo qual o processo tenta reconstruir de maneira aproximativa e controlada acontecimentos pretéritos relevantes para a solução da controvérsia. Por isso, o direito à prova não pode ser tratado como faculdade secundária ou mera técnica procedimental. Ele integra a própria essência do devido processo legal, pois sem atividade probatória adequada, não há contraditório substancial, nem ampla defesa efetiva, nem decisão legítima. A formação histórica do devido processo legal está diretamente ligada à contenção do poder político arbitrário. Seu marco clássico remonta à Magna Carta de 1215, outorgada na Inglaterra pelo rei João Sem Terra, quando se firmou a ideia de que ninguém poderia ser preso, privado de seus bens ou submetido a sanções sem observância da lei da terra, a per legem terraria. Embora o contexto original fosse restrito e marcado pelos interesses da nobreza, o documento inaugurou um raciocínio que se tornaria decisivo para o constitucionalismo. O governante não está acima do direito e o exercício do poder deve respeitar formas e limites prévios jurídicos. A importância histórica desse momento não reside apenas no texto em si, mas na ruptura simbólica que ele produziu com a lógica do poder absoluto, abrindo caminho para uma cultura jurídica em que o súdito começa a ser tratado como titular de garantias mínimas oponíveis ao soberano. Posteriormente, em 1354, no reinado de Eduardo III, também na Inglaterra, o Estatuto de Westminster substituiu a expressão per legem terrae pela locução do process of law, consolidando a terminologia que viria se difundir no constitucionalismo ocidental. Esse desenvolvimento não foi meramente terminológico, ele representou o amadurecimento da ideia de que a liberdade individual ela depende de garantias procedimentais contra decisões arbitrárias do soberano. Ainda na tradição medieval inglesa, ganhou destaque também a previsão de emissão gratuita de mandados de investigação, o que ajudou a ampliar o acesso à justiça e a limitar práticas arbitrárias do poder real, contribuindo para construir aos poucos uma noção do processo como caminho juridicamente regulado da atuação do Estado. Já no constitucionalismo norte-americano, o due process of law foi absorvido como uma cláusula de proteção contra abusos do Estado e como bandeira de resistência ao próprio parlamento britânico, em episódios como o Stamp Act e os julgamentos realizados em júri. Com a Constituição dos Estados Unidos de 1787, em especial por meio da 5ª Emenda e posteriormente da 14ª Emenda,
o devido processo legal foi definitivamente positivado como garantia fundamental, assumindo feição de proteção contra privações ilegítimas da vida, da liberdade e da propriedade. A partir daí, o Instituto passou a irradiar influências sobre diversos sistemas jurídicos, inclusive de tradição romano-germânica, convertendo-se em categoria central de limitação do poder estatal. No constitucionalismo contemporâneo, o devido processo legal deixou de ser visto apenas como barreira procedimental mínima e passou a representar a exigência mais ampla de juridicidade, racionalidade e justiça na atuação estatal. Essa evolução explica por que no Brasil a Constituição de 88 não recepcionou o Instituto como uma mera fórmula importada, mas lhe atribuiu densidade normativa elevada, transformando-o em fundamento de leitura de todo o sistema de direitos e garantias fundamentais processuais. Em síntese, a trajetória histórica do devido processo revela um movimento contínuo de civilização do poder, do mando pessoal à decisão juridicamente controlada, da força à fórmula, da arbitrariedade à garantia. No direito brasileiro, o devido processo legal foi consagrado de maneira expressa no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. A literalidade desse dispositivo ela já revela uma força estruturante. A Constituição ela condiciona qualquer atuação estatal que afete a liberdade ou patrimônio à prévia observância de um processo juridicamente devido. Não se trata, portanto, de uma garantia setorial ou restrita ao processo penal, mas verdadeiro eixo normativo de proteção da pessoa contra intervenções arbitrárias do poder público. Seu alcance é transversal e incide sobre as esferas judicial, administrativa e com especial intensidade sobre os procedimentos que envolvem restrição de direitos fundamentais. Trata-se ainda de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, vinculando tanto o legislador na elaboração das regras, quanto o magistrado na condução de processos concretos. Essa previsão constitucional ela deve ser lida em conjunto com os incisos 55 e 56 do mesmo artigo 5º. O inciso 55 assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, enquanto o inciso 56 determina a inadmissibilidade de provas ilícitas. A articulação entre esses três dispositivos é decisiva. O artigo 54 fornece a cláusula geral do devido processo. O 55 concretiza sua dimensão participativa e defensiva. E o 56 fixa um limite ético-constitucional à atividade probatória, impedindo que a busca da verdade processual seja feita a qualquer custo. Assim, a Constituição de 88 não protege apenas o direito de ser processado, protege o direito de ser processado de maneira justa, contraditória, defensiva e fundada em prova lícita. Esse arranjo constitucional ainda se reforça pela incorporação ao ordenamento brasileiro de tratados internacionais que firmam o devido processo legal como núcleo do Estado de Direito, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José de Costa Rica. A consequência prática desse conjunto normativo é severa. A inobservância das garantias inerentes ao devido processo legal não configura simples irregularidade técnica, mas vício de gravidade tal que pode incendiar na unidade absoluta, com reflexos sobre a própria validade da decisão produzida. No processo penal, essa arquitetura constitucional ganha relevância ainda maior, porque a atuação estatal não pode se legitimar apenas pela finalidade de punir ou investigar. A persecução penal em um Estado democrático deve ser compatível com as garantias que preservem a posição jurídica do acusado e do investigado como sujeitos de direitos e não como objetos da investigação. Por isso, a previsão constitucional do devido processo legal opera ao mesmo tempo como garantia individual e como critério de validade da atividade estatal. Quando o processo viola o contraditório, a ampla defesa ou se apoia em prova ilícita, não há falha procedimental, mas comprometimento da legitimidade constitucional da própria decisão. A doutrina e a jurisprudência reconhecem que o devido processo legal possui duas dimensões complementares, uma formal e outra material. A dimensão formal refere-se a um conjunto de garantias ligadas à estrutura do procedimento, à observância das formas processuais e à participação efetiva das partes na formação da decisão. Nessa acepção, o devido processo exige regular citação, ciência dos atos processuais, oportunidade de manifestação, contraditório, ampla defesa, paridade de armas e tem, enfim, muitas outras coisas.
O objetivo não é cultuar o formalismo pelo formalismo, mas assegurar que o indivíduo não seja surpreendido por decisões produzidas à margem das garantias processuais indispensáveis, garantindo que o procedimento seja, em si, um filtro contra o arbítrio. Dentro dessa dimensão formal, o direito à prova ocupa lugar central. O contraditório não se esgota na mera ciência dos atos processuais. Ele exige possibilidade real de reação, influência e participação, o que significa que a parte deve poder requerer provas, acompanhar sua produção, contestar provas produzidas pela parte adversa e provocar o controle judicial sobre elementos que servirão de fundamento à decisão. A garantia formal do devido processo legal, portanto, não se satisfaz com a abertura abstrata do processo, sendo dependente de um procedimento em que as partes tenham efetiva capacidade de atuação e de resistência. É por isso que, em deferimento arbitrário na prova pertinente ou a exclusão injustificada da parte da instrução, pode configurar cerceamento de defesa e comprometer a rigidez constitucional do processo. A dimensão material, ela projeta o devido processo legal para além das formas e alcança o próprio conteúdo das leis, dos atos estatais e das decisões judiciais. Nessa vertente, não basta que o procedimento seja um rito aparentemente regular. É preciso que o conteúdo da atuação estatal seja razoável, proporcional e compatível com os direitos fundamentais. A dimensão material impede, por exemplo, que o Estado imponha restrições excessivas, desnecessárias, desproporcionais ou confiscatórias sob aparência de legalidade. Em outras palavras, o devido processo legal também funciona como critério de controle contra abusos normativos e contra normas estatais que, embora formalmente corretas, sejam substancialmente injustas, sendo uma dimensão que serve de base para o controle de constitucionalidade, permitindo a invalidação de atos que se mostrem desproporcionais ou irracionais. No campo probatório, essa dimensão material é especialmente importante porque ela demonstra que a busca da verdade não autoriza qualquer método. Uma prova pode ser formalmente incorporada aos autos, mas continuar incompatível com o devido processo se sua obtenção tiver violado direitos fundamentais ou seu uso importar desproporção, desequilíbrio processual ou sacrifício indevido da dignidade humana. Assim, as dimensões formal e material do devido processo legal se completam. A primeira assegura o caminho constitucional da decisão e a segunda controla a legitimidade substancial desse caminho e seus resultados, evitando que a forma se torne fachada para a injustiça material. O direito à prova deve ser compreendido como garantia fundamental implícita, estreitamente vinculada ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, não se resumindo à faculdade abstrata de juntar documentos, mas envolvendo a prerrogativa concreta de utilizar meios idôneos e úteis para a demonstração das alegações, resistir à pretensão contrária e influenciar o convencimento do magistrado. Negar a possibilidade de produzir prova é pertinente, equivale em muitos casos a esvaziar o próprio direito de defesa, porque o processo ali somente é dialógico e democrático quando assegura às partes não apenas voz, mas meios efetivos de demonstração, capazes de impactar de forma real o resultado final da causa. A atividade probatória, ela se divide em 4 etapas interdependentes. A postulação, que é o momento de pedir as provas. Aqui, a defesa e a acusação devem atuar em total igualdade de condições. A admissão, em que o juiz avalia se a prova é útil e lícita. Qualquer recusa por parte do magistrado precisa ser muito bem justificada para evitar arbitrariedades. A terceira etapa é a fase da produção, em que as partes deixam de ser meros espectadores do processo e passam a atuar. Fazem perguntas às testemunhas, contestam peritos e controlam ativamente como a prova nasce. E, por último, a valoração, em que o juiz analisa as provas e decide justificando de forma racional por que aceitou ou rejeitou cada elemento. Participar da formação da prova significa, portanto, muito mais do que estar presente fisicamente no ato processual. Significa ter a possibilidade real de intervir no procedimento probatório, contrastar testemunhas, questionar peritos e muitas outras coisas. Essa participação é decisiva para impedir que a prova seja formada unilateralmente sob a hegemonia de um dos polos processuais. No processo penal em especial, isso se conecta à crítica ao modelo inquisitório. Se a prova é construída sem efetivo controle defensivo, o risco de contaminação autoritária do processo aumenta. Daí porque a Constituição e a legislação infraconstitucional exigem que a prova apta a fundamentar a decisão seja, em regra, produzida
sob contraditório judicial e não apenas escolhida unilateralmente na fase investigatória. Nesse contexto, merece destaque a súmula vinculante número 14 do STF, segundo a qual é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão em competência de polícia judiciária, desde que digam respeito ao exercício do direito de defesa. A relevância desse enunciado está em impedir que o sigilo da investigação seja utilizado como pretexto para neutralizar a defesa. Porém, tem uma ressalva. O Supremo entende que esse acesso não alcança diligências em andamento, nem elementos ainda não documentados, justamente para preservar a eficácia investigativa. Além disso, o exercício do direito à prova está submetido a deveres de responsabilidade e boa-fé. A parte ela não pode invocar a garantia probatória para distorcer fatos, produzir falsas versões, criar embaraços desnecessários ou utilizar expedientes fraudulentos. A produção de prova, embora seja um direito fundamental, não é autorizado para abuso processual. Por isso, a boa-fé objetiva funciona como limite ético-jurídico da atuação das partes e também como elemento de preservação da seriedade do processo, podendo a sua violação ensejar sanções como multas, indenizações e penalidades políticas de má-fé, uma vez que há atentatório à dignidade da justiça. A defesa deve ser ampla, mas não abusiva. A acusação deve ser firme, mas não desleal. E o juiz deve assegurar a regularidade do debate, sem substituir a iniciativa probatória das partes de maneira incompatível com o sistema acusatório. A prova, dentro do devido processo legal, deve ser tratada como elemento de legitimação racional da decisão judicial, e não como simples instrumento de confirmação de suspeitas prévias. Por isso, o artigo 155 do CPP estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, vedando que a decisão se fundamente exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, consagrando o modelo do livre convencimento motivado e superando tanto o sistema da prova tarifária quanto a íntima convicção. Uma vez que o magistrado ele não pode estar preso a um sistema rígido de pesos pré-fixados, mas também não pode decidir por impressões subjetivas, preconceitos ou intuições desconexas do acervo probatório judicializado. A liberdade judicial aqui é inseparável da fundamentação. Desse modo, a prova deve ser tratada sob o signo do contraditório efetivo. Elementos informativos do inquérito podem servir para impulsionar a persecução penal ou explicar determinadas medidas, mas, como regra, não bastam sozinhos para sustentar a condenação, justamente porque foram produzidos fora do contraditório judicial. As exceções legais, como as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmam a própria lógica da regra. Só se admite maior valor a elementos formados antes da instrução plena, quando a natureza do ato ou o risco de perecimento da prova assim o exigem. Em um processo constitucionalmente devido, a reconstrução dos fatos deve ocorrer, tanto quanto possível, em ambiente público, controlável e participativo sob fiscalização das partes. Além disso, vigora o princípio da aquisição processual. Uma vez regularmente produzida, a prova ela perde seu dono. Ela se torna do processo, e não de quem a pediu ou a produziu. Esse princípio ele reforça a finalidade pública da atividade probatória, que não se orienta a satisfazer interesses individuais isolados, mas a permitir a melhor reconstrução possível dos fatos relevantes para a decisão. A prova, portanto, ela perde seu caráter privatista e passa a servir à racionalidade do processo como um todo. Outro aspecto essencial é a licitude da prova. A Constituição, no artigo 5º, inciso 56, ela proíbe a utilização de provas obtidas por meios ilícitos, princípio também consagrado no artigo 157 do CPP. Isso significa que a atividade probatória não pode violar normas constitucionais ou legais sob o pretexto de alcançar a verdade. O processo penal democrático não admite que o Estado se valha de invasões legais, constrangimentos arbitrários, quebras indevidas de sigilo ou outros expedientes abusivos para formar a convicção. A licitude da prova não é detalhe técnico, é exigência de integridade constitucional do processo. Ainda sobre a licitude, o ordenamento também repudia como regra
provas ilícitas por derivação, segundo a lógica da teoria dos frutos da árvore envenenada. O que significa se determinado elemento probatório somente foi alcançado em razão de ilegalidade anterior, ele também deve ser contaminado, uma vez que a mácula originária se propaga pela cadeia investigativa. Contudo, há ressalvas, como a inexistência de nexo causal entre a ilicitude originária e a prova posterior, fonte independente e a descoberta inevitável, hipóteses em que a prova derivada deverá ser admitida. A lei ela ainda busca preservar a imparcialidade do juiz ao estabelecer que o juiz que teve contato com esse conteúdo ilícito seja afastado por uma preocupação não apenas com a exclusão do material ilícito, mas com a proteção psicológica do julgador. Por fim, o tratamento das provas também deve respeitar o princípio da boa-fé processual e harmonizar-se com a presunção de inocência. A dignidade da pessoa humana e a regra do indúbio pro réu. Se a prova é insuficiente, contraditória ou incapaz de superar racionalmente a dúvida, o devido processo impede que essa deficiência seja compensada por presunções acusatórias ou por apelos genéricos à defesa da sociedade. A decisão penal legítima não é a que pune a qualquer custo, mas a que se funda em prova válida, controlada, discutida e racionalmente validada. Em síntese, o devido processo legal exige que a prova seja tratada com seriedade, lealdade processual e fidelidade constitucional. Deve ser requerida de forma regular, protegida sob participação das partes, submetida ao contraditório, filtrada pela licitude e apresentada com motivação, prudência e respeito às garantias processuais fundamentais. Bom, gente, eu sou Ana Beatriz e eu vou falar sobre os princípios que regem a prova e os meios de prova. Eu vou começar falando sobre o princípio do contraditório. Então, o jurista Auri Lopes Júnior, ele traz pra gente o conceito de contraditório moderno, que ele vai além do direito de defesa, mas ele também traz uma participação ativa das partes ali no momento da coleta de provas e da investigação, no sentido de que elas podem realmente acabar influenciando na decisão final do juiz. Eu trouxe também aqui o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que tem a previsão, do princípio do contraditório e também da ampla defesa, que eu vou falar um pouco daqui a pouco. E eu trouxe também o conceito de contraditório diferido ou postergado, que ocorre quando existem provas que precisam ser coletadas ali com urgência, provas urgentes, como interceptação telefônica, por exemplo. Mas, nesse caso, o contraditório ele não é eliminado. Posteriormente, a parte vai ter chance ali de apresentar sua defesa, mas existe esse método, para que a investigação não seja prejudicada de alguma forma. Eu vou seguir agora com o princípio da ampla defesa e do nemo tenetur si detegere. Então, a ampla defesa, ela se divide em dois eixos, sendo de defesa técnica, que é obrigatória e feita ou por um advogado ou por um defensor público, e que o réu não pode abrir mão dessa defesa, tem que ter. E também existe a autodefesa, que o réu, no caso, fala por si e ocorre, na maioria das vezes, por meio do interrogatório. E em relação ao nemo tenetur si detegere, esse princípio diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, aqui o réu é tratado realmente como um sujeito de direitos e não apenas como um objeto de prova. Então, ele tem a liberdade estratégica ali realmente para escolher se vai falar ou não, ou se vai participar de algum ato que possa fazer ele se autoincriminar. Para organizar o estudo das provas, eu trouxe aqui a classificação do Moacir Amaral Santos, que divide elas em 3 critérios principais. Então, o primeiro deles, quanto ao objeto, existem as provas diretas, que fazem referência ao fato em si, e também as provas indiretas, ou os indícios, que elas exigem um raciocínio lógico para chegar ali no fato principal, e são, então, fatos que se ligam ao fato a ser provado. Agora, quanto ao sujeito,
Temos as provas pessoais, que fazem referência às afirmações pessoais conscientes, ou seja, testemunhos, e as provas reais, que fazem referência às coisas. Então, são coisas deixadas ali numa cena de crime, por exemplo, como uma arma de crime ou um cadáver, né? Se refere às coisas. Agora, quanto à forma, a gente tem as provas causais, que elas surgem durante o processo, né? Por meio de perícia, por exemplo, e também temos as provas pré-constituídas, que elas vêm antes da demanda. Agora eu vou falar sobre os meios de prova, né? Nós temos vários meios e eu vou começar a falar sobre o interrogatório, que está previsto dos artigos 185 a 196 no Código de Processo Penal, e ele serve para colher elementos de prova, mas pode também servir como meio de defesa. A prova testemunhal, o próprio nome já diz, se trata do testemunho, né, do depoimento de pessoas terceiras ao caso ali, e ele tem que ser feito de forma oral, objetiva, e deve focar também nos fatos passados. Além disso, ele não pode ter ali opiniões da pessoa, né? Tem que ser realmente como aconteceu esse fato. E também temos a confissão, que está prevista dos artigos 197 a 200 do Código de Processo Penal, e ela não tem o valor absoluto, então ela tem que estar em harmonia ali com o restante das provas para que ela possa ser validada pelo juiz. Continuando, a gente tem as provas periciais e documentais, ambas previstas no Código de Processo Penal também. E a perícia, ela se trata de exames que são realizados por profissionais técnicos, e elas têm o intuito ali de trazer uma clareza maior, né, para a investigação, para o juiz, para auxiliá-lo ali na sua tomada de decisão. Existem entre esses exames o exame de corpo de delito, que ele é indispensável quando existem vestígios, e a exceção para ele, para o exame, a gente encontra no artigo 167 do CPP, e isso só ocorre, né, quando esses indícios desaparecem. Então, a exceção é essa: caso desapareçam os indícios, pode ser usada a prova testemunhal para suprir. E no caso dos documentos, podem ser usados qualquer documento que tenha uma ligação ali com os fatos. Podem ser papéis, podem ser também documentos digitais, como fotos e vídeos. Agora eu vou falar um pouco sobre as novas tecnologias no âmbito das provas. Vou começar falando da discriminação algorítmica. Então, muita gente acha que a IA é imparcial, mas esses sistemas, eles podem acabar reproduzindo preconceitos de gênero, de raça, e existem dados estatísticos que comprovam que os sistemas de reconhecimento facial, eles têm de 10 a 100 vezes mais chances de erro em pessoas negras ou asiáticas. A gente tem também a cadeia de custódia, que ela é disciplinada pelos artigos 158A a F do CPP. E ela é definida como um conjunto de procedimentos que são usados para documentar as provas em todo o processo, cronologicamente dizendo. Então, desde o início até o fim do processo, essas provas vão sendo armazenadas, o que garante a sua rastreabilidade e autenticidade desde o momento da coleta delas até o seu descarte final. Agora eu vou passar a palavra para a Kelly. Boa tarde, eu me chamo Kelly e vou falar a parte referente à vedação das provas ilícitas e a sua aplicação no direito brasileiro. Em primeiro lugar, o artigo 5º, inciso 56 da Constituição, estabelece que são inadmissíveis as provas no processo obtidas por meios ilícitos. A prova ilícita é aquela definida como produzida mediante a violação de normas constitucionais e legais, especialmente os direitos fundamentais da Constituição. O texto constitucional ele estabelece diversos direitos fundamentais garantidos na Constituição. Entre eles, podemos falar sobre a inviolabilidade do domicílio, no artigo 5º, inciso 11. Ou seja,
Se a prova for obtida mediante a entrada domiciliar sem mandado judicial, essa prova pode ser considerada ilícita, salvo as exceções legais. E essa noção de domicílio também pode ser interpretada ampliativamente, abrangendo escritórios, profissionais e outros locais de trabalho. Outros exemplos de prova ilícita também são a interceptação telefônica sem autorização judicial, a confissão sob tortura, a violação de correspondências e de dados pessoais, dados telefônicos. Além disso, uma vez reconhecida a ilicitude, existem diversas consequências jurídicas. O artigo 157 do Código de Processo Penal estabelece que serão desentranhadas dos autos as provas ilícitas e consideradas inadmissíveis. Posteriormente, será estabelecido um incidente próprio para a destruição dessa prova, de modo que ela não influa negativamente durante a persecução penal. A teoria dos frutos da árvore envenenada tem origem norte-americana e estabelece que uma prova ilícita originária afeta por reverberação as demais provas que dela derivam. Nesse caso, a árvore, se contaminada, afetará os frutos. A lógica dessa teoria é justamente impedir que o Estado se beneficie dessa ilicitude originária para produzir novas provas aparentemente válidas. A chamada prova originária ilícita é aquela em que o vício está na própria forma de obtenção dessa prova. No caso, por exemplo, de uma interceptação telefônica ilegal, a própria interceptação já é ilícita, porque o vício se encontra dentro dessa prova. No caso, já a prova derivada é aquela que mantém o nexo causal com a prova ilícita, sendo, portanto, um desdobramento dela. Nesse caso, pode-se pensar se a polícia, em razão de uma interceptação telefônica ilegal, encontra o local em que uma droga está armazenada e realiza sua apreensão. A apreensão dessa droga pode ser considerada ilícita por derivação, porque ela decorre justamente dessa prova originariamente ilícita. A prova ilícita possui exceções legais no direito brasileiro. A primeira delas é a teoria da fonte dependente, também de origem norte-americana, que está prevista no artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Nesse artigo está previsto duas situações. A primeira delas é em que não há um nexo causal entre a prova ilícita e a prova posteriormente produzida. Então, ainda que exista uma prova ilícita no processo, essa não contamina as demais, porque não se originam em razão desse vício. Já a teoria da fonte dependente, a prova foi obtida por um caminho lícito, autônomo e independente. Por exemplo, uma prova bancária, um documento bancário é obtido ilicitamente pelo Ministério Público. No entanto, ao mesmo tempo, essa informação também foi regularmente obtida mediante a quebra de sigilo com uma autorização judicial. Nesse caso, a prova pode ser admitida porque existe uma fonte autônoma e independente que a sustenta. A segunda seção, a vedação geral das provas ilícitas, é a chamada teoria da descoberta inevitável. Nesse caso, uma prova ilícita poderá ser mantida no processo se for demonstrado que, de qualquer modo, essa prova seria descoberta pelo curso normal das investigações ordinárias ilícitas. Nesse caso, trata-se de um juízo de probabilidade, mas não pode ser um juízo fraco, meramente hipotético. Deve ser comprovado que existiria uma situação fática que garantiria que essa prova seria descoberta de modo ilícito durante a persecução penal. O primeiro precedente que fundamenta essa teoria é o caso Nix versus Williams, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1984. Nesse caso, a polícia obteve informações do investigado de forma ilícita que permitiu chegar à localização do corpo da vítima. Em tese, essa prova seria considerada ilícita pela teoria dos frutos da árvore envenenada. Entretanto, a corte entendeu que o corpo seria inevitavelmente descoberto, porque foi comprovado que existiam equipes de buscas que realizariam diligências naquela região. Então, conclui-se que a prova poderia ser mantida no processo, porque a sua descoberta seria independente dessa irregularidade inicial.
O que é uma nulidade processual? Para Oli Lopes Júnior, é a sanção decorrente do descumprimento de formas processuais, quando esse descumprimento causa prejuízo efetivo às partes ou à administração da justiça. O artigo 563 do CPP consagra o princípio central: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo. Aqui vale um ponto de atenção. Essa exigência de prejuízo ela não é absoluta. Nas nulidades absolutas, que envolvem violações constitucionais, o prejuízo é presumido, não precisa, então, ser demonstrado. E por que as formas existem? Elas não são caprichos do legislador, elas tutelam o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, garantias que estão ali previstas na nossa Constituição. Bom, sobre a nulidade absoluta e a nulidade relativa, existe uma distinção fundamental e tem consequências muito práticas, né? A nulidade absoluta, ela viola garantias constitucionais, ou seja, o juiz pode reconhecê-la de ofício e ela pode ser erguida a qualquer tempo e o prejuízo é presumido. Um exemplo clássico é conduzir interrogatório sem um defensor técnico. Já a nulidade relativa, ela protege normas infraconstitucionais. Ela exige, então, uma arguição pela parte prejudicada e está sujeita à preclusão, ou seja, se você não arguir no momento certo, perde o direito, e depende de demonstração de prejuízo concreto. Eu mencionei o primeiro em slides anteriores. O segundo é a instrumentalidade das formas. O processo, então, ele é um instrumento e a forma existe para garantir um fim protetivo. Se a forma foi descumprida, mas o fim foi alcançado sem prejuízo, não há razão para anular. O terceiro princípio seria a convalidação e preclusão. A nulidade relativa ela pode ser sanada pelo comparecimento da parte ou pela ausência de protesto oportuno. O quarto é a causalidade, que está previsto no artigo 573, parágrafo 1º. A nulidade declarada contamina os atos subsequentes que dela dependam. É o efeito cascata. O quinto é a vedação da torpeza. Ninguém pode arguir nulidade que ele próprio causou. E o sexto, a proteção própria, que está previsto no artigo 565. A nulidade relativa só pode ser invocada pela parte... Consequências processuais e a jurisprudência. Bom, reconhecida a nulidade, quais são as consequências? O ato nulo ele é retirado dos autos e seus efeitos são desconstituídos. Se for ato de instrução, o processo pode ser reaberto para a produção de prova válida. Se a prova nula era o único suporte de condenação, impõe-se a absolvição, ou é o indúbio pro réu. E para nulidades absolutas não arguidas no curso do processo, cabe então habeas corpus ou revisão criminal, nos termos do artigo 648, inciso 6º do CPP. Oi, pessoal, meu nome é Vitória e, bom, após a exposição dos aspectos gerais sobre a produção de provas no devido processo legal, torna-se necessário a gente avançar para uma análise mais crítica, voltada à forma como essas garantias elas se comportam diante da atuação estatal, especialmente no âmbito da atuação policial. Nesse contexto, a jurisprudência ela nos oferece um campo privilegiado de observação, permitindo compreender como situações concretas envolvendo possíveis excessos ou ilegalidades, elas são avaliadas pelo judiciário. A partir dessa perspectiva, abre-se espaço para discutir a tensão entre a atuação policial, a produção de provas e os limites impostos pelo devido processo legal. Mas antes disso, a gente precisa discutir alguns tópicos. Bom, um dos primeiros tópicos que a gente vai abordar gira em torno da arbitrariedade policial. A gente sabe que, historicamente, a palavra dos policiais sempre teve um peso significativo nos processos penais, sendo frequentemente considerada como prova contundente nas decisões judiciais. Contudo, é importante entender que a confiança cega em depoimentos de autoridades pode levar a injustiças e decisões baseadas em informações não corroboradas. A jurisprudência ela tem avançado muito nesse sentido, o que leva a uma crítica sobre essa abordagem que não considera o conjunto probatório como elemento central do processo. A gente consegue perceber, então, que o exacerbamento de prisões ilegais escancara um erro que começa por primeiro na polícia. Bom, para melhor debatermos sobre esse assunto, eu trouxe essa reportagem publicada em 1988, logo após a promulgação da nova Constituição, que destaca um cenário preocupante de abusos e arbitrariedades policiais, como prisões ilegais, corrupção, tortura e extorsões praticadas por agentes públicos
no estado de São Paulo. Apesar desse quadro grave, havia uma expectativa de mudança com a nova ordem constitucional, que prometia fortalecer os direitos e as garantias fundamentais e reduzir as práticas ilegais no âmbito policial, sobretudo com o concebimento do devido processo legal. A análise histórica demonstra que, mesmo no momento da promulgação da Constituição Federal em 1988, já se reconhecia um cenário marcado por abusos na atuação policial. Ainda assim, o contexto da época era atravessado por uma forte expectativa de transformação, baseada na crença de que a nova ordem constitucional seria capaz de conter tais práticas e consolidar um verdadeiro Estado de Direito. Porém, passadas as décadas desde esse marco constitucional, a gente consegue observar que essa expectativa ela não conseguiu se concretizar plenamente. Embora tenham ocorrido diversos avanços institucionais e normativos também, a realidade revela que práticas arbitrárias ainda persistem, especialmente no que diz respeito à produção de provas e à condução de investigações policiais. A distância entre o texto constitucional e a prática cotidiana evidencia uma dificuldade estrutural de efetivação das garantias fundamentais. Nesse sentido, a permanência dessas arbitrariedades demonstra que o problema ele não é apenas normativo, mas também cultural e, sobretudo, institucional. Na medida em que a margem de discricionariedade policial é maior, agravam-se os riscos de reprodução de desigualdades durante a sua atuação, fazendo com que essa discricionariedade ela se manifeste de uma forma sistemática com a discriminação de classe, gênero e raça. Por isso, agora, nesse tópico, a gente vai abordar a seletividade penal e a produção de prova. Dentro desse contexto, é que torna muito importante a gente falar sobre o caso da lei de drogas. Nesse caso, a forma como a lei é aplicada na prática, ela revela um problema muito importante. Os critérios usados para diferenciar usuários de traficantes são amplos e subjetivos, o que dá ao policial um grande poder de interpretação. Elementos como estar em uma área conhecida pelo tráfico ou não ter emprego formal acabam sendo utilizados como indícios para caracterizar um crime. O problema é que esses critérios eles não são neutros. Como o tráfico está mais presente em regiões periféricas e grande parte dessa população vive em situação de informalidade, essas características acabam sendo usadas como base para a produção de prova. Ou seja, fatores sociais passam a influenciar diretamente quem será considerado como suspeito. A maioria das pessoas presas por tráfico tende a ser pobre, moradora de periferia e, em razão das suas desigualdades estruturais, frequentemente negra ou parda. Não parece, então, difícil entender, né, por que há tantas pessoas sendo presas no nosso país, com essas características. Assim, a produção de prova, nesses casos, não se baseia apenas em fatos objetivos, mas também em filtros sociais que acabam reforçando desigualdades dentro do sistema de justiça. Depois de analisar os limites legais da produção de provas e os riscos da arbitrariedade na atuação policial, é importante dar um passo além e observar como essas questões elas são enfrentadas na prática. Nesse contexto, a jurisprudência, especialmente do STJ, desempenha um papel central, pois revela como o sistema de justiça lida, na prática, com provas obtidas em cenários de possível ilegalidade. Para a gente analisar melhor isso, eu trouxe esse habeas corpus que foi submetido ao STJ. Nesse caso, que aconteceu em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, a polícia flagrou o acusado em local conhecido como ponto de venda de drogas, portando uma sacola. Ao notar a presença policial, esse homem empreendeu fuga. Contudo, pouco tempo depois, ele conseguiu ser abordado, tendo admitido a prática do crime e indicado a localização da sacola com drogas. A partir das provas que foram apresentadas pela acusação, ele foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão. Dessa forma, foi impetrado o habeas corpus, que foi submetido ao STJ, pedindo a análise quanto à existência de flagrante ilegalidade no ato coator. As câmeras corporais dos policiais registraram agressões físicas ao paciente, que se rendeu sem nenhum tipo de resistência, indicando que a abordagem ela foi realizada com violência, assemelhando a tortura. O laudo de corpo de delito corroborou as alegações da agressão, constatando lesões compatíveis com as descritas pelo paciente, reforçando a nulidade das provas obtidas.
Segundo a defesa, em diversos momentos da abordagem, os policiais tentaram impedir a captura das imagens, inclusive apagando a lanterna, mas não conseguiram evitar totalmente o registro das imagens. Além disso, as mídias encaminhadas pela Polícia Militar não tinham áudio, a não ser a parte com a confissão do suspeito após as agressões. A defesa, então, constatou ainda que a informação de que teriam sido encontradas provas de tráfico com o acusado também teriam sido falsas. As agressões que foram narradas incluíam socos e tapas na cabeça e no rosto do réu, empurrões que o levaram ao chão, enforcamento que durou ao menos 1 minuto e segurar o réu com a camisa levantada para cima para que ele fosse chicoteado nas costas por um terceiro que aparentemente usava como arma galho de madeira encontrado na mata. Além dessas agressões que foram registradas pela câmera policial, trouxe extrema suspeição de uma ação ilícita o fato de que o réu foi rendido 9h35 da noite e foi levado ao local onde ocorriam as abordagens e algemado apenas 9h50 da noite. Sendo que em boa parte desse período, diversos outros policiais ficaram em volta do réu em meio à mata escura, sem qualquer justificativa para tal. Deixando indícios claros, então, que os agentes policiais envolvidos na abordagem tentaram auxiliar na execução, bloqueando a captura da imagem ou apagando a lanterna para que a imagem ficasse escura. Além disso, as mídias foram encaminhadas sem áudio pela Polícia Militar, exceto pelo trecho que continha a confissão. Antes desses elementos, o STJ declarou a nulidade da abordagem policial e das demais provas dela advindas, com imediata expedição de alvará de soltura para o réu, pontuando que, nesse caso, a busca pessoal esteve pautada na simples atitude suspeita do paciente, inexistindo qualquer elemento concreto que a justificasse. Códigos de processo penal vedam o uso de provas obtidas mediante tortura ou tratamento cruel, degradante ou desumano, devendo tais provas ser consideradas nulas. Para finalizar, o que a gente consegue concluir disso tudo? Em alguns casos, o judiciário reconhece as ilegalidades na atuação policial e atua como um garantidor das liberdades fundamentais, concedendo habeas corpus diante das violações ao devido processo legal. Essa não parece ser a realidade predominante. Na prática, diversas ilegalidades, como abordagens baseadas em suspeitas genéricas, invasões domiciliares questionáveis e falhas na cadeia de custódia, acabam sendo relativizadas ou legitimadas ao longo do processo, revelando uma tensão constante entre a proteção de direitos e a busca por eficiência penal. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tema que abordamos, da forma que abordamos, e que tudo tenha ficado claro, no sentido de entender que a produção de provas e o devido processo legal, eles se conectam de forma direta, mas muitas das vezes há essa tensão clara entre essas duas esferas.